Olá, meu povo! Sejam bem-vindos a essa aula, onde eu vou te ajudar a ver o mundo com os olhos de um desenhista e você já vai entender daqui a pouquinho mais ou menos o que isso significa. A gravação dessa aula e a produção dessa aula só está sendo possível graças à Lei Paulo Gustavo. Seguinte, quando as pessoas me procuram querendo aprender a desenhar, elas vêm com uma certa crença de que desenho é um dom, de que as pessoas que possuem certo talento artístico já nasceram de alguma forma com esse talento e que por isso essas pessoas conseguem executar o ato de desenhar. Só que, no entanto, eu sempre vou defender que qualquer um pode aprender a desenhar se essa pessoa souber os fundamentos. E a finalidade desse vídeo é mostrar justamente para todos esses fundamentos, como eles funcionam e como você pode usá-los para criar uma forma do zero, seja simples ou complexa. Vamos entender primeiro a palavra fundamentos, né? Seguinte, imaginem que vocês vão construir uma casa. Quando você vai construir uma casa, você começa por onde? Você começa pelo telhado, você começa pelas janelas, você começa pela porta? Não, né? O telhado, a janela e a porta são os detalhes finais. São ali uma das últimas coisas que um pedreiro vai colocar enquanto ele estiver construindo. Quem entende mais ou menos ali de construção sabe que para você começar a fazer uma casa, primeiro você precisa de uma planta. Então você vai ter a planta de uma casa bonitinha, com os quartos, com o banheiro, com a cozinha. Conseguiu essa planta? Qual que é a próxima coisa? Qual que é o plano de execução? É bem simples. Se você quer começar por uma casa, você começa construindo a fundação dela. E a fundação ela vai ser justamente a planta da casa concretizada de forma mais simples, na realidade, para depois o pedreiro chegar a fazer as paredes e poder colocar as outras coisas que faltam. Então, meus queridos, essa é uma verdade que nós conseguimos observar além da arquitetura, porque ela também vale no desenho. E acredito que para todas as coisas. Se você quer começar algo, você nunca começa pelo mais complicado, você sempre vai começar pelo mais fácil e aí vai complicando a coisa. Então, isso não seria diferente nos desenhos. Só que imagina que a planta da nossa casa, do mundo dos desenhos, seja as formas primárias, que vocês provavelmente viram na escola. Então, quais são as formas primárias? O círculo, o triângulo e o quadrado. Essas são as três formas primárias nas quais você constrói qualquer tipo de desenho. E também as formas que são a mesclagem das formas primárias. Então, sei lá, nós temos o círculo e também temos o quadrado. Então, teremos o cilindro, temos o triângulo e temos o círculo. Então, teremos o cone. Através dessas formas, dessas simplificações, você pode desenhar qualquer coisa. Então, vocês já observaram desenhistas mais profissionais, talvez até mesmo em alguns speed drawings aqui do próprio YouTube, fazendo uma coisa que nós chamamos de sketch. Que em português significa esboço. O sketch, minha gente, não é nada mais, nada menos
do que o processo da construção da fundação da casa. Ele funciona de um modo mais simples, onde em determinada imagem eu vou tentar captar as formas básicas para depois adicionar o meu telhado, a minha janela e a minha porta. Não entendeu? Tudo bem, às vezes a gente não entende a teoria, mas consegue destrinchar melhor as coisas na prática. Então, vamos junto aqui comigo. Vamos pegar uma forma primitiva de desenho, já que estamos falando de uma casa, por que não, né? Pegar a própria casa. Primeiro macete, quando vocês estão construindo um desenho, se a gente começa pelo mais fácil e vai para o mais complicado, então é comum que nós pensemos que se vamos observar algo numa forma, nós precisamos detectar qual é a maior forma dali e a partir dela ir construindo o desenho. Então, sei lá, você tem essa casinha aqui. E nela nós podemos ver diversos tipos de forma presentes. Então, a gente tem essa espécie de retângulo, aqui tem um quadrado, aqui tem outro, aqui tem esse cilindro, né? Mas nós não vamos começar a casa por essas formas pequenas. Se eu fizer uma pergunta para você, pausa o vídeo para responder, mas aqui vai a pergunta. Qual é a maior forma presente nessa casa? Ótimo. Se você respondeu que a maior forma presente na casa é justamente essa parte aqui, você respondeu certo. Então, se eu fosse começar a desenhar essa casinha aqui do zero, eu começaria desenhando primeiro essa forma grande aqui. A partir dela, eu faço as modificações necessárias. Exemplo, como vocês podem ver ali no meu esboço, o piso da casa, ele não é plano. Por quê? Porque a porta da área, ela não tá em primeiro plano. Quem tá em primeiro plano é esse quarto aqui. Opa! É esse quarto aqui que tá do lado dela. Então, a partir de uma forma grande e principal, eu posso fazer observações objetivas. Então é isso. Eu já trouxe o quarto ali para frente. Detalhe, para desenhar não é no automático. Se você quer desenhar de uma forma perfeita, de uma forma que você aproveite todo o processo, você precisa fazer isso no silêncio, com o máximo de atenção possível, porque a prática do desenho, ela é uma prática de observação. Muitos desenhistas, depois de aprenderem os básicos, os fundamentos, eles caem num vício de começarem seus projetos ouvindo podcast, ouvindo música. Eu não recomendo. Eu tô dizendo que você precisa sempre desenhar no silêncio? Não, até porque vão ter etapas do desenho que vão ser mais automáticas. Exemplo, para quem é quadrinista e você tá na etapa de colorização do quadrinho, é só colocar as cores que você já sabe onde elas vão estar. Então isso é um processo mais automático. Nesse processo mais automático, tudo bem você ouvir um podcast, uma música de fundo, mas no processo de esboço, no processo de criação desse projeto, eu recomendo o mais absoluto silêncio, que é para você conseguir imergir naquilo que você está fazendo. Ótimo. Descobrimos a forma principal, que são os quartos da casa. Ótimo, vamos para a segunda maior forma da casa. Se eu perguntasse para vocês aqui, qual é a segunda maior forma dessa casa?
seria o piso, não é? Esse piso aqui de baixo. Então, esse processo de ir colocando as formas de pouquinho em pouquinho, desconstruindo o desenho, é uma coisa que muitas pessoas, elas pulam. Infelizmente, é uma verdade. Por quê? Quando eu observo as pessoas querendo aprender a desenhar, elas querem pular a parte da observação das formas simples para começar a desenhar as formas mais complexas. E o que seriam as formas mais complexas? Gente, corpo, pose, lutas de ação. Infelizmente, gente, vocês vão precisar passar pelo, entre aspas, mais chato, porque eu não considero isso aqui chato. Eu até considero essas etapas aqui de ficar adivinhando quais são as formas principais e aí mapeando elas no desenho, gostosinho. E vocês precisam achar também, porque senão vai ser algo maçante fazer isso aqui toda vez. E detalhe que, observem, eu comecei por uma forma simples, por uma forma básica. Não tem, acredito, né, pela minha própria observação, não tem nenhum círculo aqui. Então, são mais formas triangulares e mais formas quadradas. Então, o que vocês precisam fazer é curtir o processo, gente. Ah, eu tô fazendo esboço, que a minha mente esteja no esboço, não em outro lugar. Porque muitas pessoas acabam pensando, ai, mas eu tô tendo que fazer essa palhaçada aqui. Quando que eu vou começar a desenhar corpos? Detalhe, já adiantando essa aula, eu vou fazer esse mesmo processo aqui com formas mais. Com formas mais. Como que eu posso dizer? Complexas, tá? Pra provar o que eu tô falando na prática. Outra coisa. Muitas vezes você vai começar um desenho e a sua. Quando você pegar o básico e adicionando os detalhes e for comparando no todo, vocês vão notar que talvez ele esteja um pouco diferente do original. Isso é bem simples, tá? Eu acredito que. É bem simples, não, é bem comum. Eu acredito que se algum artista ele consegue observar de primeira, sem errar as proporções, provavelmente eles são. Já se trata de um profissional que já tá fazendo ali várias e várias vezes. E por isso já tem uma observação mais acurada daquilo que ele faz. Então vai ser comum você começar um desenho e aí perceber que a proporção tá errada, porque às vezes a gente acredita que tá de um jeito, mas adicionando o todo, você percebe que não era bem assim. Talvez esteja um pouco. Talvez esteja diferente, né, do que seria ali o próximo da realidade. E esse exercício de selecionar as formas, para vocês que provavelmente estão aqui nesse vídeo sendo iniciantes, vocês não precisam chegar até o final. O que eu quero dizer com chegar até o final? É fazer todo o desenho. Porque qual que é o objetivo aqui? Vocês estão aprendendo a esboçar, que é descobrir as formas mais ordinárias, mais simples ali. E aí, a partir dessas formas, que lembra que eu disse? O círculo, triângulo, quadrado, e aí a combinação delas. A partir dessa forma, dessas formas mais simples, aí vocês vão adicionando os detalhes. Só que, como o objetivo disso tudo é destravar a visão de vocês, o olhar de vocês, para vocês enxergarem essas formas básicas, eu não recomendo chegar até o final, porque quanto mais vocês fizerem isso, mais rápido vai ser a compreensão da visão de vocês nessas formas. E sei lá, se eu fosse terminar essa casa aqui, eu perderia muito tempo nela e o meu objetivo não é finalizar o desenho. O meu objetivo é fazer isso que eu acabei de falar para vocês.
Não se preocupem se as proporções elas não estiverem certas de imediato, que é uma questão de prática. Vamos para a nossa próxima forma. Então, em comparação com aquela casa, vocês veem que esse bully ele é muito mais complexo que o exemplo anterior. Por quê? Porque se você for observar essa casa aqui, o máximo que a gente tem aqui é triângulo e quadrado. Aqui não, aqui a gente já vai observar retângulo, círculo e etc. Muito bem. Então, voltemos ao questionamento anterior. Observando esse bullying. Esse bully. Bully. Observando esse bully, qual é a maior forma presente aqui? Acabou o tempo. Seria o corpo dele, né, gente? Então, ora, se é a maior forma presente aqui, então a gente começa por ela. Não é simplesmente um retângulo, né? Seria seria o retângulo, mas aqui embaixo tem uma elipse. Então seria o retângulo, um retângulo combinado com uma elipse. O que que é uma elipse? Então, a gente tem o círculo, né? Que ele é proporcionalmente bonitinho, etc, etc. A elipse não. Ela já vai ser o círculo achatado. Eu acho que eu posso definir assim, né? Círculo achatado. Desenhei o corpo. Qual que seria a segunda forma de maior destaque ali naquele objeto? A tampa. Então, a tampa você também vê que ela é arredondada. Aí ela vai ter a tampinha dela aqui em cima. Ele tem a haste. Esqueci o nome desse coisinho. Mas é isso aí. É esse coisa aí que eu tô desenhando. Não tá aquelas coisas que se diga, nossa senhora, como esse bullying tá lindo, mas. Aí faz aquele exercício das proporções que eu falei pra vocês, né? Tipo, eu fiz a pontinha desse coisa que eu esqueci o nome. Meu Deus, eu sabia, tá na ponta da minha língua, mas subiu. Eu fiz a putinha, vocês viram que, sei lá, eu fiz isso aqui? Não. Ele é como se fosse um objetozinho acoplado. Então, tipo, sei lá, quando você observa ele, você vai ver a forma inteira, ele vai ser assim. Mas, se a gente for destrinchar mais ainda, seria o quê? Seria isso aqui e isso aqui. Então, através disso, a gente pode observar mais ou menos como é que tá a nossa proporção. E aí ele já fica um pouquinho mais fiel. Esse bully, ele vai ser um pouco ali mais pra cima, lembra? Porque, observem só. Um bully não. Ah, o coisinho. A linha do topo dele é mais ou menos próxima à área da tampa. Erro. Bem aqui. Isso aqui vai ficar mais pro centro. Eu sempre falo isso pros meus alunos, né? Quando você for começar a desenhar, fique tão preso aos detalhes, porque tem detalhes que eles só vão fazer sentido quando você tiver o todo do desenho, porque aí você vai ter com o que comparar, que é exatamente o que está acontecendo com esse bully aqui. Notem também
que se eu fosse dar uma forma para esse bule, seria o quê? O cilindro. Por quê? Ele é retangular com duas elipses em cima e embaixo. E ele também é mais estreito na parte de cima do que na parte de baixo. Então, isso aqui vai ser um pouquinho mais larguinho, ó. Por isso que eu falo, gente, façam isso no silêncio, porque esse tipo de pergunta você não é capaz de fazer se você tiver com música de fundo. Aí você pode falar, ah, mas eu consigo. Vai por mim. Vai por mim. Você pode achar que você não consegue. Talvez você até consiga, mas talvez você tivesse um desempenho melhor se você tivesse no silêncio. Eu nem vou colocar música de fundo aqui nessa videoaula. Aliás, eu pretendo deixar essa videoaula cruazona, sabe? Talvez eu corte algumas coisas. No entanto, eu quero que vocês tenham a experiência de, sei lá, estarem diante da sala de um professor, em uma sala, diante de um professor, porque infelizmente as pessoas elas perderam o hábito de prestar atenção. E elas querem que, sei lá, querem fazer coisas complexas de modo rápido e fácil. Gente, isso é impossível. Qualquer um que prometa o oposto é charlatão e tá mentindo pra vocês, tá? Olha aqui que coisa interessante. A gente tem a haste aqui em cima. E vocês podem perceber que a minha haste ela tá mais pontuda. Sendo que se eu fosse desenhar uma forma para a haste, ela seria aqui. Ela é um círculo com um retângulo. E aí aqui você tem essa reguinha nessa espalhita, essa linha. Quando você faz esse processo de enxergar as formas que tem dentro da figura, vai ficar muito mais fácil para vocês desenharem. Então, eu acabei de observar ali que tem um círculo aqui. E que esse círculo, ele tá um pouquinho abaixo da tampa. E a parte de baixo dessa haste, ela tá um pouquinho ali, ela tá basicamente próxima à base. Observe, ela tá próxima à base. Então, comparado ao que estava antes, isso aqui tá bem melhor. Muito bem, nós pegamos o processo de uma casa, pegamos o processo de um bule, e aqui embaixo é mais redondinho. E eu tô fazendo tudo isso para mostrar para vocês que você do zero pode começar a desenhar. Mas que para que isso aconteça, você precisa ir pelo mais simples. Eu sei que muitas vezes você veio parar aqui pelo algoritmo do YouTube nesse vídeo pensando que, eu quero desenhar figuras de ação. Eu quero desenhar retratos. Não, tudo bem, tá certo? Esse é o seu objetivo principal. Mas a gente sempre começa do mais simples para ir pro mais complicado. Então tenha paciência consigo, porque talvez você se frustre, entendeu? Ótimo. Então temos essas duas figuras, que elas são com toda certeza mais simples. Uma é mais complexa que a outra porque tem mais variedade de formas. Mas vamos dificultar. Eu sei que é para isso que vocês estão aqui. Vocês querem dificultar a coisa. Vamos pegar um ser vivo. Se vocês fossem resumir esse gato, lembre-se, baseado nas três figuras primordiais, vocês resumiriam ele no quê? Levando em conta aquilo que eu falei para vocês. Sempre que vocês forem observar uma figura, vejam a forma. Eita, meu despertador. Vejam a forma
que mais se destaca? Nesse gato, qual que é a forma que mais se destaca? Baseada ali nas formas primitivas de círculo, triângulo e quadrado. Eita. Acabou o tempo. Se eu fosse resumir esse gatinho em uma forma, eu diria que ele é um triângulo. Posso estar errada, mas é o que eu tô observando aqui. E depois, ele é um círculo. Porque, vejam só. Você vê que ele é triangularzinho aqui. Aí vai chegar aqui e vai ter um círculo. Aí aqui embaixo, ele vai ter mais ou menos um retângulozinho. E um círculo, bem aqui. Mas a forma dele é basicamente triangular. Aí a cabeça, a largura da cabeça. É ali mais ou menos do tamanho do tronco. Pra quem tiver alguma dúvida, tipo, sei lá, que programa que eu tô usando o Clip Studio Paint. Tudo que eu desenhar aqui nesse canal será feito pelo Clip Studio Paint, porque eu gosto dele. Então aqui, ó, a patinha dele são elipses. Aqui no centro vai ter um círculo. Aqui embaixo vai ter outra elipse. Note que a pata traseira dele ele tá bem do ladinho da pata dianteira. E aqui do lado o rabinho. O rabo, ele tá um pouco atrás. Ou seja, ele não vai estar. O rabo seria mais ou menos uma elipse com um cilindro, né? Basicamente um cilindro. O rabo ele não vai estar na mesma linha da pata, porque ele tá um pouquinho para trás. Então, perspectivamente, o rabo desse gatinho, ele tá um pouco para trás. E aí você vê que através de um triângulo, adicionando formas mais complexas, a gente conseguiu fazer um esboço de um gato. Então, sei lá, para provar para vocês, né? Que, ai, ela tá fazendo um monte de rabisco ali e não tá virando nada. Ok, vamos desenhar o gato do zero. Ó. Sempre que vocês forem desenhar uma cabeça, é necessário vocês saberem qual que é o meio dela, para vocês poderem fazer a comparação de ambos os lados, entendeu? Então, esse gatinho ele não vai ter um longo espaço entre as orelhas. E o rostinho dele é mais arredondado. Dele em específico, né? Ô, dicção. Tem raças de gatos que eles serão mais triangulares. Então, o peito dele termina aqui. Por que eu tô fazendo essa comparação? Porque é onde o antebracinho dele começa. Então, você vê que, tipo, quando você tem o esboço, você pode fazer comparações da figura original. Tipo, onde essa linha tá batendo? São essas as perguntas que vocês precisam fazer enquanto estão desenhando, tá? Onde essa linha bate? Qual é o tamanho disso aqui? Como você sabe o tamanho de algo? Comparação. Você vai pegar algo maior ou algo menor e comparar. E através da comparação visual, você chega à conclusão da proporção daquilo ali. Aí a patinha, notem que tipo a patinha, ela não tá reta, tá? Ela tá mais curvadinha. Lembrem que eu falei que não precisa ficar muito apegado aos detalhes, porque geralmente quando a forma terminar, vocês vão poder comparar melhor. Então, a pata, ela é um pouquinho mais do lado da outra.
E ela vai ser um pouquinho mais grossinha também. Como que eu consegui perceber isso? Porque eu já tinha terminado mais ou menos ali o que precisava. E aí eu observei que estava acontecendo isso. Então, é um certo desapego da forma inicial do desenho que vocês precisam ter. Não adianta quebrar a cabeça com os detalhes, sendo que eles só vão aparecer ali no finalzinho. O nosso objetivo é terminar a forma. Ah, outra coisa, o peitinho dele, né? É muito mais larguinho do que o que eu desenhei. Esses detalhes vocês vão observando enquanto vocês estiverem desenhando. Porque o objetivo é começar do mais simples para aí indo para o mais complexo. Então, sei lá, se o objetivo era você desenhar as formas só para treinar, desconstruir o gato, eu tô um pouco traumatizada com essa palavra desconstruir. Então, o nosso objetivo ele já foi concluído. Percebam que o método que eu usei para fazer a casa e para fazer o bully funcionou também para o gato, só que precisou de mais etapas. Dá para dificultar? Dá para dificultar, não se preocupem. Eu tô aqui para provar para vocês que sabendo os fundamentos e fazendo isso aqui que eu tô fazendo, vocês podem desenhar qualquer coisa. Então, eu desenhei um gato? Ótimo. Vamos desenhar um cachorro. Só para balancear a coisa. Ai, fofinho, Golden Retriever. De novo a pergunta: se vocês fossem resumir esse Golden Retriever em uma forma mais complexa, vocês resumiriam ele a que forma? Bom, se eu fosse resumir, na verdade, se não, né? Porque eu vou resumir aqui para vocês verem. Mas a forma desse Golden Retriever que tá mais me chamando a atenção é toda essa parte da frente aqui dele, que é a forma maior. Ou se eu quiser simplificar mais, seria isso aqui, ó, tirando as pernas. Que se você for ver, na prática é o quê? É um círculo combinado com triângulo, lembra? Cubo. Cubo não, cone. Então, sei lá, o cachorro, ele é isso aqui, ó. Se eu fosse resumir assim. Ele é isso aqui, ele é uma espécie de cone. Que se você pegar e colocar o círculo bem aqui, vai parecer que você pegou um cone e deitou ele. Então, esse é o peito e ali a parte de trás do cachorrinho, porque ele tá em perspectiva. O gatinho, ele tava de frente para vocês. O cachorrinho não, então eu já dificultei mais a coisa, mas tá correto, porque eu quero mostrar para vocês que vocês podem desenhar qualquer coisa desse mesmo jeito. Claro, não vão sair desenhando do dia pra noite, vai precisar da prática, mas se vocês confiarem em mim e perseverar nesse processo, vocês vão ver que o modo como vocês enxergam a forma na vida real, porque é para isso que nós estamos fazendo aqui, vai mudar. Então, sei lá, você vai olhar para um objeto e aí você vai começar a pensar, meu Deus, então ali começa um círculo e ali já começa um retângulo e etc. Mas voltando ao nosso cãozinho, a segunda maior forma dele é a cabeça. E a cabeça vai estar mais ou menos aqui. E aí ele vai ter o pescoço, que é um cilindro. E aí ele vai ter o peitinho dele. Lembra? É onde começa o circo. Por mais que eu tenha feito a forma de um cone, o peito dele vai simbolizar o circo. E aí ele vai ter a patinha dele. Vamos desenhar pela que tá mais retinha. Por quê? Porque é a partir da reta que
eu vou conseguir desenhar que tá a mais desestabilizada. Aí aqui atrás vai ter a pata traseira. Lembrando que como ele tá em perspectiva, a gente tem que ter noção dos níveis de profundidade. Então, sei lá, imaginem esse cachorro no espaço. A pata dele tá aqui, a pata traseira dele tá aqui e a patinha dele tá aqui na frente. Por essa observação, você chega à conclusão de que essa aqui tá pra trás, essa aqui tá pra frente. Então, sei lá, se eu fizesse uma régua de perspectiva aqui, a pata dele traseira estaria mais ou menos aqui, ó. Eu tô dificultando e confundindo vocês. Só observem, entendeu? Só observem. Vem ali mais ou menos, imaginem um chão, vê ali mais ou menos onde é que ele tá. E aí, a partir das proporções observadas, vocês chegam à conclusão. Onde é que tá a terceira pata? A terceira pata do cachorrinho provavelmente vai estar bem aqui. E ela tá sendo tapada pela patinha direita dele. Aí aqui vai ter o círculo, a cabecinha dele. A orelha dele são 2 triângulos. E o rabo é a última coisa que a gente coloca. O rabo dele, em questões de proporção, vai estar batendo ali com a orelha. Então, sei lá. Está ali? Então vai estar bem aqui. Aí, agora que a gente já tem o sketch, a gente pode ir trabalhando nas proporções. Então, a orelha ela vai sair daqui. Ela vai ter bordas redondas. Diferente do gatinho, que a orelha ela já era mais junta, o cachorro, ele vai ter a orelha um pouco mais separada. Pouco não, né? Muito separada. Então, observem, a gente desenhou triângulos. No entanto, apesar de triangular, a conexão ali dos triângulos, elas são mais arredondadas. As juntas dos triângulos. E ele tá com a cabecinha dele um pouco inclinada, né? Você vê isso por causa da própria orelha dele. Então, essa orelha ela vai estar mais próxima do pescoço. E essa aqui vai estar um pouco mais acima, porque ele tá com a cabecinha dele inclinada. Não vou desenhar o rostinho dele, porque lembrem-se, o objetivo é a gente pegar as formas principais. Talvez eu finalize um desenho. Na verdade, na última demonstração eu vou finalizar. A patinha dele. Uma outra coisa que eu observei é que, assim como o gato, o peito dele também é mais largo do que o que eu tinha desenhado de início. Deixa eu só diminuir mais a opacidade aqui. Então, sei lá, a cabeça dele vai acabar bem aqui, o pescoço dele. Eu tenho que desenhar pelo menos o nariz e pelo menos a boca pra gente comparar. Não vai ficar difícil de enxergar. Então, a boquinha dele, que vocês podem ver, é um triângulo. Isso aqui que eu tô ensinando pra vocês é o verdadeiro aprenda a desenhar do zero, tá, gente? Porque, claro, de uma forma mais otimizada, mas nós que já desenhamos há um tempinho, a gente sempre vai fazendo isso nos processos. Talvez de forma mais simplificada, porque de tanto fazer a gente acaba otimizando o tempo que a gente gasta no esboço. Mas todo mundo precisou passar por isso aqui. Tenho certeza que precisou sim. Quando eu comecei a desenhar, eu queria.
Olha que interessante. Essa parte de trás do cachorro, ela vai ela vai ser só tipo, não vai ter muita coisa ali. E ela vai conectar da orelha para baixo. Então, se ela conecta da orelha para baixo, então é aqui que começa. Para não me manter muito perdida, eu mesma vou simplificando as formas, né? Porque eu poderia só chegar aqui e desenhar isso aqui de uma vez só. Mas não, eu tô desenhando isso aqui, que é para facilitar. Aí vocês vão ver que aqui vai ter de novo uma elipse. Tanto o cachorro quanto o gato, eles são duas figuras bem cheias de círculos e de elipse, pelo que a gente está observando aqui. A patinha dele. E por fim, o rabinho. Então vocês viram que usando. Eu tô deixando as figuras que eu tô desenhando ali em cima. E usando o mesmo método, a gente desenhou uma casa, desenhou um bule, desenhou um gato, desenhou um cachorro. Agora eu pergunto pra vocês: dá pra dificultar? Com toda certeza que dá. Então vamos pegar algo mais complexo, que é o rosto de uma pessoa. E o rosto de uma pessoa, é uma das coisas mais complexas que você vai poder desenhar na sua vida, porque tem muita coisa ali envolvida e eu não tô brincando, tem mesmo, e eu vou provar pra vocês agora. Então, para poder explicar como desenhar o rosto de uma pessoa partindo das formas base, eu vou ter que explicar algo chamado planos, que é o seguinte, todas as coisas, elas possuem planos. E isso pode ser melhor enxergado através de um cubo. Então, o que seriam os planos? Esse cubo, ele vai ter 6 planos. Só que o que nós conseguimos ver aqui são 3. Então, o plano de cima, o plano de uma lateral e o plano de outra. Sempre que nós formos desenhar algo, depois que vocês partirem desse exercício, talvez mais para frente eu possa estar falando sobre isso, mas para nós, artistas que já estamos mais acostumados com essas formas e a desenhar em planos, nós vamos observar como esses planos se encaixam e quais são as relações deles com a figura. Então, essa mulher, ela tem planos aqui acontecendo no rosto dela. Sendo que, sei lá, imagine aqui, o rosto dela, eita, o rosto dela é um grande quadrado. Na perspectiva, esse quadrado ele estaria ali de frente pra gente. Se você virasse, quadrado não, não, cubo. Se você virasse esse cubo um pouco pro lado, aí o rosto dela, ignora minha cachorra latindo de fundo. O rosto dela estaria naquele ângulo que a gente fala que é 3/4. Mas é só para explicar para vocês mais ou menos como é que funciona ali a questão dos planos. De novo, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para vocês no início de todas as figuras. Nesse rosto feminino, qual é a figura que está mais chamando a atenção de vocês, baseado nas figuras primitivas? Círculo. Na verdade, é uma elipse. Então, a gente vai começar pela elipse. Depois, ela vai ter um cilindro acontecendo ali bem debaixo da elipse, que é o pescoço dela.
E aí a clavícula. Para desenhar o cabelo, já é um pouquinho mais complexo. Porque tem várias formas ali envolvidas. O que que eu quero dizer? Exemplo. Você tem essa forma aqui, que ela pode ser dividida assim. Tem essa forma aqui de baixo. Tem essa outra forma aqui. Essa aqui e essa aqui. Notem que eu tô fazendo o processo de simplificação de formas. Analisando a proporção, qual que é a outra forma mais complexa que tem aqui? Dentro do rosto dela. É a forma da testa. Então, ela vai ter uma forma da testa, que é essa figura geométrica aqui. Desculpem, mas eu não vou lembrar o nome, que meu professor de matemática não esteja assistindo esse vídeo. A partir dessa testa, ela vai ter as formas da cavidade ocular. Vai ter essa quebradinha aqui do nariz. Vai ter o próprio nariz, que ele é um triângulo. Triângulo. É um triângulo deitado, né? Aí vai ter a boca. E é isso. Se eu fosse resumir, o esboço dessa mulher seria assim. Dá pra adicionar mais coisa, porque tem muitas formas acontecendo ali. Então, você vai ter a maçã do rosto. Eu tô observando as linhas, tá? Então, tipo, a maçã do rosto ela vai bater aqui. Vai vir aqui. E eu disse pra vocês que eu ia finalizar um desenho, né? Pra vocês verem mais ou menos como é que funciona esse processo. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou finalizar o desenho dessa mulher usando esse método de simplificação de formas e de comparação, comparativos de proporção, sabe? De ficar olhando as linhas, onde bate o quê, para mostrar para vocês como que é necessário o aprendizado dessas formas básicas e a utilização delas na hora de um esboço. Para não ficar tão... Não, quer saber? Não. Eu ia tipo colocar isso aqui em speed, sabe? Como a maioria dos artistas usam, mas eu quero ir fazendo as coisas e falando com vocês, porque o objetivo dessa videoaula é principalmente ajudar vocês a observarem, né? Então, os olhos, eles são um conjunto dessa cavidade ocular que vem junto com a sobrancelha. E geralmente eles estão localizados ali embaixo da cavidade, sendo que a sobrancelha, ela tá no topo. Essa mulher, ela tem a sobrancelha mais arqueada. E o penteado dela tá cortando bem aqui. Ela tem uma testa grande. Se vocês desenharem essa cavidade ocular, para depois desenhar a sobrancelha e os olhos, vocês vão estar facilitando muito a vida de vocês. Ela tem os olhos bem amendoados, né, gente? Já sei. Pra mim, que já tenho uma certa prática, talvez desenhar os olhos dela sejam algo simples, mas para vocês que estão começando, talvez seja interessante focar apenas na forma dos olhos, entendeu? Talvez alguns de vocês já tenham observado que alguns artistas eles não desenham os olhos de cara. Eles vão fazer o formato, porque é melhor para enxergar se você desenha a forma bruta do que do jeito que eu tava fazendo ali.
Aí ela vai ter um nariz um pouco largo de batatinha. O nariz dela vai estar mais ou menos aqui dos olhos. O nariz, na verdade, eles são três bolas, né? Se você for parar pra pensar. Aí vai ter isso aqui que, tipo, chamam de arco do cupido. Pelo menos algumas pessoas. Eu não tô desenhando o rosto dela do nada, tá? Tipo, sei lá. Coloquei os olhos, aí aqui vem a sobrancelha, aí aqui vem o nariz, aí aqui vem a boca. Não. Eu tô usando cada uma das partes dela pra medir onde as outras partes se encontram. Aí a boca dela, ela tá sorrindo, então o lábio dela vai estar um pouco mais largo do que o original. Se ela tivesse um pouquinho mais séria, ele estaria menor em comparação à proporção. Que se você ver o lábio dela, muitas pessoas falam que a boca ela começa mais ou menos aqui, né? Mas ele tá indo pro meio do olho. Só que ela tá sorrindo, né, gente? Aí aqui, vocês vão ver que vai ter esse formato de losango ligado ali no nariz, pegando a boca, o canto da boca e vindo aqui pra baixo. Então, desse jeito a gente consegue medir o queixo dela, porque lembra quando eu comecei a fazer os esboços que eu falei que não é para se apegar muito às proporções, porque com o decorrer que você ia desmistificando a figura, elas iam ficando mais claras? É exatamente isso que tá acontecendo aqui, porque originalmente eu tinha feito o queixo menor. E tá tudo bem, isso é comum. Então a gente tem as mações do rosto dela. Nossa, esse desenho tá um pouco bizarro, mano. Eu morreria de medo se um bicho desse viesse pra mim de noite no meu quarto. A gente tem a maçã do rosto dela, que ela vai ligar ali com o queixo. Olha só que interessante. Observem, vocês verem como tô doida. E a mesma coisa acontece ali do outro lado. Como ela tá sorrindo, a maçã do rosto tá mais saltada. É só pegar aqui embaixo, conectar, pegar aqui embaixo, conectar. Tá estranho, eu sei, mas confia no processo. Confia no processo. Agora vamos pro cabelo. Eu tô achando esse cabelo complicado porque eu vou ter que explicar ele pra vocês, mas eu não sei como que eu vou fazer. Não, peraí, eu tô sendo leviana. Tem como sim. A mecha dela, vamos por partes, né? Que é o objetivo dessa aula. A mecha dela, ela é isso aqui. E se vocês observarem, ela tá um pouquinho abaixo do queixo, mas só um pouquinho, sabe? Bem aqui. Interessante que essa mecha, ela liga ali do topo, né? Ela vai ligar do topo da cabeça dela e vai vir aqui para baixo. É assim que desenha cabelo, gente. Lembrando que isso aqui é só o esboço que eu tô fazendo passo a passo com vocês. E tudo bom. Depois eu vou desenhar ela e vocês vão ver que vai fazer sentido. Então tá estranho? Tá estranho. Eu sei que tá estranho. Confia no processo. Depois tem essa outra mecha aqui. Deixa eu fazer de vermelho. Que vai ficar do outro lado. E aí vem as mechas de baixo. Eu vou ter que adivinhar, né? Porque a gente não tá vendo mais ou menos ali o cabelo inteiro dela. Essa outra mecha. Acho que eu vou desenhar
as mechas de baixo, de uma vez só. Aí, se tiver que corrigir a proporção lá na hora, tá tudo certo. A gente tem esse esboço sinistro que parece que saiu de um filme de terror. É isso. Ai, aí confia no processo. Confia no processo. Nem sei mais que camada que eu tô. Peraí. Deixa eu diminuir aqui a opacidade. Vou manter separado uma camada. Rapidinho, rapidinho. Aguenta firme que eu não vou cortar esse vídeo não, gente. Vocês estão vendo aqui a realidade nua e crua. Cadê? Tá aqui. Achei. Só deixar as outras figuras separadas por questão de logística. Eu vou diminuir a opacidade. No Clip Studio, se você aperta Ctrl mais B, a camada ela muda de cor, justamente que ela vira uma camada de esboço. E vamos lá. Ó, temos as nossas formas básicas de modo sinistro. E agora, gente, agora tá fácil. Tá fácil, entendeu? Ó, você já construiu a casa. Agora é só adicionar a parede, o telhado, ó. O olho dela é meio pontudo aqui. Independente se o olho for azul ou se o olho for castanho, eu sempre vou fazer a pupila preta. Depois eu passo por cima, eu faço a linha de cima um pouco mais, só pelas linhas de fora, né? Porque eu quero saber a relação entre as formas. Ah, como assim relação entre as formas? Onde que a pupila dela tá? Qual que é a distância daqui entre aqui? Entendeu? Aí, como ela tá sorrindo, a parte de baixo do olho dela tá comprimida. Voltamos de volta à sobrancelha da bicha. Aqui, ó. Lembra? Era mais curvada ali. Agora que a gente tem a proporção real, a gente pode fazer aquele comparativo. Passa aqui, vai vir do outro lado. É uma moça bem bonita, né, gente? Então é isso. Vocês veem que ela já tá começando a desesquisitar. Eu falei, confia no processo. Vocês confiaram. Se você não dropou esse vídeo, né? E vocês estão vendo a transformação aqui em primeira mão. Eu vou desenhando aqui, né? Tipo, a pontinha daqui, ela é mais sharpiosa. Nem sei como é que fala isso em português. Por isso até que eu gosto de desenhar a bolinha do olho, acho que é íris que fala. Detalhe que tudo nos olhos influencia, o que eu quero dizer? Tipo, não é só essa parte aqui de cima ou essa parte aqui de baixo. Isso aqui também vai definir a forma do olho. Então, tem pessoas que elas não têm essa partezinha aqui à mostra, tá? Fazer em vermelho. Essa partezinha aqui à mostra. Tem pessoas que vão ter ela mais grudada. Essa moça, ela tem. Ela tem os olhos bem amendoados. Ó, eu desenhei a bolinha do olho um pouquinho mais pra fora. Olhos são complexos, né, minha gente? Olhos... O rosto humano, ele implica muitas formas ao mesmo tempo, então... Ela tem um sorrisinho de canto de boca. Como é que eu sei disso? O rosto dela se eu fosse traçar uma linha central, você observe que esse lado aqui tá mais curvado que esse aqui.
Então eu sorri de canto de boca. Legal. Já que ela sorri de canto de boca, então todo o eixo dos lábios dela vão estar mais jogados para essa direção aqui. Agora observando melhor, eu acho que a distância do nariz dela. Eu não sei direito o que está acontecendo. Talvez quando eu terminar o desenho, né? Não sei. Foi o que eu falei. Tem proporções que elas só vão fazer mais sentido quando você terminar o todo do desenho. Hum, outra coisa. Ela dividiu o cabelo dela no meio. O centro do rosto dela tá ali e você vê que a linha do cabelo tá passando do meio. É um. É um eterno processo de observação, gente. Desenhar, ser desenhista, ser observador. Então, você precisa ter paciência, curtir o processo. Eu tô fazendo baseado nos esboços, nas formas de esboço que eu já tinha delimitado. Olha aqui, ó. Eu não tinha notado isso antes. Na verdade, eu tinha simplificado a forma de outro jeito. O que que eu fiz? Eu peguei aqui de cima e ignorei essa parte aqui de trás. Só que, como o esboço ele já tá pronto, fica mais fácil para vocês tomarem outras decisões que vocês não tinham tomado anteriormente. A mecha dela não tava fazendo o movimento que eu tava fazendo. Ela tava mais aqui. Eu não vou desenhar o cabelo dela com todas as mechas, né? Vou só fazer as formas principais. Até mesmo para não confundir vocês. Não, se bem que agora eu lembrei que eu disse que eu ia finalizar o desenho, né? Vamos desligar aqui a camada de esboço para ver o que que a gente pode melhorar. Então. Esse tracinho que eu tô fazendo é um traço simplificado dessa bolinha do nariz. Eu acho que eu tô com uma sensação de estranhamento, e muitas vezes isso pode acontecer. Tipo, tem alguma coisa estranha aqui. Eu não sei dizer o que que é. Em comparação com o rosto dela.
talvez o queixo dela seja um pouquinho mais largo. Não sei, é questão de ir testando, sabe? Agora que eu tô adicionando muitas marcas de sinais dela, ela tá ficando com um aspecto mais velho. Hum. Eu acho que é no formato da íris. E aí o complicado da arte é que uma coisinha que você mexe, ele influencia em todo o resto. Eu acho também que o olhar dela é um pouco mais caído com o que eu desenhei aqui. Talvez um pouco mais reto. Eu ia apagar a pupila, mas o sorriso dela é um pouco mais pra cima. Vamos ver se desenhando tudo de novo por cima da camada. Essa é a camada do esboço, do esboço, do esboço. Vou dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo mover a referência um pouco. Se eu consigo diminuir a referência e mover ela um pouquinho mais pro lado. Eu acho que agora eu consegui entender qual que era o problema do formato do olho dela. Agora que eu tô olhando mais de perto. Fazer o brilhinho aqui do lado. Às vezes. É normal, tá, gente? É normal. É. Esse processo de ficar deliberando, sabe? Onde é que eu errei? O que tá estranho. Não se preocupem, todo desenhista passa por isso. Vamos fazer os cílios dela. Sobrancelha. Agora que eu desenhei o centro do nariz, eu observei que talvez eu estivesse desenhando um pouco mais longe. Nossa, esse vídeo ele vai ficar imensamente grande, mas é comum, né? Uma aula eu vou fazer o quê? O interessante é que toda forma importa, então, tipo, a grossura dos cílios, ela vai influenciar no aspecto inteiro dos olhos. Então, é um processo muito cuidadoso que faz sentido que você faça no silêncio.
justamente porque você precisa colocar o seu cérebro para funcionar. Desenhar não é automático. Desenhar é uma questão de paciência e de se dedicar para aquilo que você está fazendo. Muita gente se frustra com o desenho por causa disso. E é um processo que eu gosto bastante, sabe? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Claro, às vezes, talvez você queira muito desenhar, mas descubra que o processo não é para você. Tem pessoas que elas se interessam mais por aquilo que elas fazem do que as outras, e isso é completamente comum. Talvez você tenha pensado em aprender a desenhar para escrever sua própria história, como foi o meu próprio caso, né? Acabou que, tipo, eu sou quadrinista, então eu desenho mais o roteiro dos outros do que o meu próprio roteiro. Ou você pode desenhar porque você desenha desde criança e agora você quer levar mais a sério, aplicando as técnicas de desenho e tudo mais. Mas a questão é paciência e gostar daquilo que você está fazendo. Se você já começa as coisas com pressa de terminar, não vai dar certo, principalmente no desenho. O jeito também que você coloca, que você faz o traçado, ele influencia também. Acabou que ela tá parecidinha, mas tá mais cartunesca, né? Talvez se eu diminuir os olhos, não sei, depois eu vejo. É... Esse é um processo de, tipo, comparar as formas e comparar a proporção, tipo, onde tal coisa tá batendo, qual é a relação dela com a outra coisa, e etc, sabe? Formação do rosto dela saltada. Em comparação com o que ela tava antes, ela tá bem melhor. É mais cartunescazinha, né? Mas tá mais parecido. Era só a questão de eu dar o zoom e observar o formato dos olhos. Eu tava errando no formato dos olhos. Vamos desligar a camada de esboço. E é isso aí. E tudo bom. Então, gente, a dica que eu dou pra vocês é: comecem pelas formas mais simples. Depois, tipo, começa pelo mais simples. O que seria mais simples? Tem menos variação de forma. Então, aqui tem o quê? Tem quadrado e triângulo. Aqui tem elipse, tem retângulo, tem triângulo. Quanto maior a diversidade de formas, mais complexa ela é. Então, começa ali pelas coisas quadradonas, sabe? Que só precisa da régua. Depois você vai evoluindo e indo para aquelas que tem mais formas. E não precisa ser com coisa da internet, sabe? Pega coisa aí da sua casa mesmo, porque a experiência ao vivo são outros 500. Esse é um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm qualquer dúvida, vocês deixem ali nos comentários.
esse vídeo ele só tá sendo possível, mais uma vez, por causa da Lei Paulo Gustavo. Se vocês quiserem mais aulas ou mais dicas, não se esqueçam de pedir. É isso aí. Eu sei que eu não tenho postado muito aqui no canal, mas na próxima a gente se vê. Tchau, tchau. Sei lá quando, né? Eu não vou prometer, porque todo final de vídeo eu prometo, eu vou fazer tal coisa, eu volto. Não, não vou prometer, gente. Orem a Deus para que eu apareça de novo aqui nesse canal. Aí, se ele ouvir a oração de vocês, eu retorno de novo. É isso. Até. Se você chegou até o final do vídeo, coloca aí nos comentários. O problema era o olho. É isso. Tchauzinho.